E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos aí a mais uma aula conceitual, tá? E hoje a gente vai falar, na verdade, é uma aula sobre o complemento da de ontem, tá? Hoje a gente vai focar aqui no plano de contas, tá? Qual é a importância dele e como montar um plano de contas, ou seja, o que que vocês têm que levar em consideração na hora de fazer o plano de contas da sua empresa ou até aquela revisão, né? Porque de vez em quando você tem novas estratégias, tem novos serviços, tem novos produtos, né? Então, como incluir uma conta ou como o meu plano de contas ele tem que estar estruturado para poder receber todas essas mudanças que vocês têm dentro da empresa. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Então, eu deixei esse arquivo aqui em Excel mesmo, sem fazer a apresentação, para vocês verem aqui ao vivo e a cores, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente tem que ter principalmente quatro grandes grupos, tá? Dentro do plano de contas, né? É o nosso ativo, o nosso passivo, as contas de resultado, tá? Então, vocês têm que separar o que são as contas de receitas, deixa eu botar aqui no plural, e as contas de despesas, tá? Então, esses são os quatro grandes grupos, tá? Se você tem uma indústria, eu sugiro, né, vocês criarem ainda o grupo de custos, tá? Tem que ser um grupo separado, né? Porque você vai fazer toda a contabilização de custos, né, absorção, né, GGF, custo dos insumos, matéria-prima, material de embalagem, tem mão de obra, tem subcontratação se você terceirizar, tá? Então é importante que você tenha separado esse grupo de custos, tá? E eu ainda sugiro as contas transitórias, tá? Por quê, pessoal? Porque são contas que você vai utilizar, né? Quando você tem um processo de custeio, para quê? Para fazer o rateio, né? São às vezes valores que transitam, tá, do estoque dentro do próprio estoque, então você não vai transitar nem pelo ativo nem por resultado, então a gente costuma ter essas contas transitórias para auxiliar então nessas movimentações, tá, pessoal? Então, esses são os seis grupos de contas aqui que eu sugiro que você tenha, principalmente se você tem uma indústria, tá? Então vamos ver cada um, tá? Então vamos lá para as contas do ativo, né? Normalmente elas começam com um, tá? E aí você vai dividir, né, o ativo circulante. Aqui embaixo você então vai ter o ativo permanente, né? Então veja, 1.1 para o ativo circulante, 1.2 para o ativo permanente, né? E aí você vai começar a abrir, né, esses dois grandes grupos do ativo. Então, 1.1.1 ativo circulante, depois mais 1.1 para ver tudo que está indisponível, o ponto 2, né, aí você vai colocar os clientes, você vai abrir o estoque, tá? Então é importantíssimo que você tenha essa numeração para que se você for colocar adicionar contas ou excluir contas, né, que você então tem essa possibilidade, tá? Então a gente cria aqui uma extensão da conta e tem empresas, né, que você é obrigatório a estender isso na própria numeração e tem empresas que você consegue colocar como conta detalhe. Então depende muito do ERP que você está utilizando, tá? Se é o SAP, se é o Oracle, enfim. Tem vários ERPs aí no mercado, cada um tem a sua particularidade, mas o conceito é o mesmo, tá? Então você tem que ter espaço para poder abrir as contas. Então, por exemplo, se você for colocar bancos conta movimento, se você tiver mais de um banco, você tem que ter espaço para colocar dois, três, quatro ou até cinco bancos, tá? Então, pessoal, esse é o grupo do ativo, tá? No grupo do passivo, normalmente a gente começa com dois, tá? Então, a mesma coisa, 2 passivo, 2.1 passivo circulante,
você vai fazer o 2.2, o patrimônio líquido, né? E por aí vai, tá? Então, a mesma coisa, você vai detalhar e usar a extensão ou a conta detalhe, né, para poder incluir ou excluir as contas, né, dependendo do detalhe que você quer ou da abertura que você quer fazer nas contas, tá? Quando você vai para as contas de receita, normalmente a gente usa, né, para iniciar as contas de receita com o 3, tá? Então, 3, né, seria o início das contas de receita. Nesse caso aqui em específico, a gente fez o trabalho para uma empresa que ele queria que 3 fosse as contas de resultado, não importando se era despesa, receita, custos ou afins, tá? Então a gente colocou 3 para resultado, abrimos aqui 3.1 no resultado operacional, e aí você vem 3.1.1 receitas operacionais, 3.1.2 dedução da receita bruta, ou seja, os impostos sobre vendas, tá? Ainda tem aqui então na despesa a 3.1.3, né, que vem as despesas operacionais, tá? E aqui na parte de custos foi a 3.1.4, tá? Tem empresas, pessoal, que ela começa, né, as contas de receita com 3, contas de despesas com 4, contas de custos com 5, tá? Nesse caso, o sistema da empresa pediu que a gente então fizesse tudo que seria, né, contabilizado no demonstrativo de resultados, seja todo o teu plano de contas para o DRE, que iniciasse com 3, tá? E nesse caso, as contas transitórias a gente iniciou com 4, né? Então vejam que basicamente essas contas transitórias, né, compõem o quê? Compõem tudo que vai entrar no seu custo, tá? No CPV, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Então, pessoal, esse é o plano de contas, tá? Que normalmente as empresas utilizam, tá? Ele tem que ser um plano bem eficiente, tem que ser um plano fácil de entender, tá? Tem que ser um plano estratégico, tá? E mais do que isso, depois que vocês elaborarem a relação de centro de custos e o seu plano de contas, tá? É importantíssimo que vocês façam um guideline. O próximo vídeo eu vou colocar aqui um exemplo de guideline que a gente fez para uma empresa, tá? Para quê? Para facilitar o acesso e o treinamento, tá? Não se esqueçam que quem normalmente, né, escolhe a conta que vai ser contabilizado é quem abre uma ordem de serviço, tá? Ou quem abre uma ordem de compra, tá? Então, nesse momento do processo, o que que acontece? A pessoa vai escolher o centro de custo e vai escolher a conta contábil que vai ser contabilizado. Então, se você não tiver um guideline, né, para a pessoa consultar, ou se esse colaborador não for bem treinado, que vai acontecer? Vai acabar tendo uma contabilização errada, tá? E aí começa, né, aquele processo de ajusta aqui, reclassifica aqui, você acaba até perdendo a rastreabilidade da contabilização. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo sobre o plano de contas, espero que tenham gostado. Próximo vídeo eu vou trazer aqui então o guideline para vocês verem, né, como fica fácil com esse guideline você treinar o seu colaborador. Tá legal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.